Olá, meus amigos, queridos pacientes. Vamos falar hoje sobre curiosidades sobre o tratamento com a toxina botulínica. O que é a toxina botulínica? A toxina botulínica é mais conhecida como Botox, mas Botox é só uma marca, que foi a primeira marca que foi trazida e aprovada para o Brasil em 1992. E de lá para cá, muitas outras marcas surgiram, também com conhecido efeito e eficazes, mas Botox é só uma marca, a gente chama de toxina botulínica. É o tratamento de rejuvenescimento mais realizado no mundo. Então não é só no Brasil. Então, com certeza, porque deve funcionar e deve ter um efeito abrangente. Ele é um tratamento totalmente diferenciado de todos os outros. É um tratamento que a gente já percebe o efeito logo. E ele é indicado para todo mundo, doutora? Não, ele não é indicado para todo mundo. Existem contraindicações. Existem áreas a serem feitas dependendo da queixa, dependendo do que você precisa. Então não é indicado nem para todo mundo e nem todo mundo tem que ser feito igual, como se fosse uma receita de bolo. Ah, minha amiga fez botox na testa, doutora, eu quero fazer também. Será que é indicado para você? Isso a gente precisa avaliar, tá? Então tem algumas pessoas e algumas indicações que a gente usa o botox, a toxina botulínica, outras não. Algumas indicações formais são rugas, linhas de expressão, pezinhos de galinha, essa ruga de brava, para as rugas da fronte, mas existem muitas outras indicações que muitas vezes as pessoas não conhecem, na verdade, e às vezes o médico esquece de falar. Por exemplo, ele serve para arquear mais as sobrancelhas, isso é muito interessante, principalmente para as meninas, né? Que a gente quer ficar com a sobrancelha bem bonita, arqueada, a gente faz a sobrancelha, pinta, faz micropigmentação, mas o Botox ele é bem efetivo para a gente arquear a sobrancelha. Outra coisa também, quando a gente tem essas linhazinhas aqui que a gente chama de código de barras, o Botox ele nos auxilia nessas linhas, tá? Principalmente se elas são dinâmicas. O que são dinâmicas? São rugas de movimento, ok? Tô botocada, não dá para ver muito o efeito, mas ele serve para as rugas de movimento. Já as rugas estáticas, que estão presentes em repouso, aí ele não vai servir, ou pelo menos não para essa queixa, tá? Que mais que ele serve, doutora? Ele serve também para a gente melhorar o contorno mandibular, na técnica que a gente chama de Nefertiti. Nefertiti que é aquela rainha egípcia que tinha o pescoço alongado, a mandíbula bem bonita. Então ele serve para isso, principalmente para aquelas pessoas que contraem. Aquelas linhazinhas do sorriso também, também serve a gente fazer a toxina nessa área também, porque normalmente essas linhas vêm por quê? Porque esse músculo aqui do pescoço, que é o platisma, ele puxa para baixo a mandíbula. Então é interessante a gente fazer. Outra coisa, sorrisinho triste, linha de marionete, que nem aquele boneco, ele também serve para isso, que a gente coloca geralmente nessa região daqui desse músculozinho. E para queixo celulítico? O que é queixo celulítico? Nossa, celulite eu já tenho em tantos lugares, agora eu tenho no queixo também? Existe também a celulite do queixo. Quando começa a enrugar, foram pequenas depressões no queixo, a gente também pode fazer a toxina para isso. Fora o sorriso gengival, que é bem conhecido até entre os nossos colegas dentistas de ser feito. Outra indicação bem interessante é para afinamento do terço inferior, para aquelas pessoas que, por exemplo, aqui tem que a gente chama de masseter, que é esse músculo aqui, que tem bem grosso aqui. Então a gente consegue, nos casos em que realmente o músculo é hipertrofiado, a pessoa pode ter o bruxismo ou não, né? Não necessariamente se ela tem o rosto mais largo significa que ela tem bruxismo, mas a gente consegue nesses pacientes afinar bastante o rosto. Outra indicação também são essas linhas, tá, do pescoço e também as linhas do colo. Então existem várias indicações do Botox, lembrando também da hiperidrose, tanto de axila, palmar, quanto plantar, tá? Outra indicação que é bem conhecida entre os neurologistas é para tratamento da enxaqueca e atualmente a gente também reconhece o efeito nos estudos para a depressão, até para depressão ele é indicado, viu? Então ele não é só para uso estético, ele também tem a função dele para uso neurológico e até psiquiátrico, então existem várias indicações. Outra coisa, ele, como eu falei no início, ele serve para todo mundo? Não, existem algumas contraindicações. Se você tiver gestante, estiver amamentando, não é que seja uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa. Seria melhor esperar, né, este tempo pela segurança, tanto do feto como do bebê, ok?
Outra contraindicação também se a pessoa tem uma doença, por exemplo, neurológica que afete os músculos, por exemplo, a miastenia graves, que é uma doença importante, bem conhecida, então não é indicado de ser feito a toxina nestes casos. E também se a pessoa tem alguma alergia, por exemplo, a proteína do ovo também. Se está usando uma medicação, principalmente alguns tipos de antibióticos, anticoagulantes, que é aqueles remédios que afinam o sangue, porque vai sangrar mais também com o tratamento. E não é indicado em todas as áreas, como eu falei, não é uma receita de bolo, que a sua amiga fez na testa, fez aqui embaixo, é indicado para você, não. Se você não tem rugas dinâmicas, por que vai ser indicado? Ah, não, mas eu quero fazer para prevenir, não necessariamente, tá? É indicado. A gente começa a fazer normalmente a partir dos 25 anos e naquelas pessoas que têm indicação de serem feitas. Não precisa se fazer em todo mundo. Por exemplo, se a sua sobrancelha é mais retificada, mais retinha e tende a cair também os cantinhos, já tem uma flacidez a pálpebra superior e inferior, cuidado com botox na testa. Por quê? Porque geralmente é este músculo da fronte, da testa, que vai segurar a sobrancelha. Se você fizer para as linhas aqui, o que acontece? Tende a baixar, ok? E depois procure sempre fazer o seu botox, mesmo que seja uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, sempre com um profissional confiável, um profissional que te explique tudo direitinho, que você sinta confiança, tanto médico como não médico, desde que você sinta confiança nessa pessoa, que ele te proporcione tirar todas as suas dúvidas, que ele não esteja simplesmente empurrando um procedimento para você que você não pediu, que você não queixou, ok? Tudo de bom, conte sempre comigo.